estamos aqui para mais um programa Farmácia na Dose Certa. Um programa que visa atender e trazer esclarecimentos para a nossa comunidade, tanto acadêmica quanto a nossa comunidade em geral, a respeito de assuntos importantes referente ao uso do medicamento. E esse programa é um programa extremamente especial. Estamos aqui em comemoração ao Dia Nacional do Uso Racional de Medicamentos. Estamos dentro desse período do mês de maio, fazendo várias atividades aqui na faculdade, promovido pelas Faculdades Integradas de Bauru, através do curso de farmácia, e essas atividades visam trazer à nossa comunidade acadêmica, mas também à comunidade externa, a importância da conscientização do uso correto dos medicamentos e assim também do seu descarte consciente. E para uma oportunidade tão importante como esta, uma data comemorativa em âmbito nacional, não poderíamos aqui deixar de trazer o nosso Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo, representado pela nossa delegada adjunta, doutora Maria Sgotti. Queremos muito agradecer a sua presença aqui conosco, nos prestigiando, sempre nos apoiando. Vale dizer que estamos aqui na terceira edição desse evento. Esse evento também é um evento realizado pelos nossos alunos dentro da extensão curricular, alunos do segundo ano de farmácia, dentro da extensão curricular, e esta sob a supervisão da nossa professora doutora Camila Fleury. Muito obrigada mais uma vez, doutora Maria. Obrigada a você, Ruth. É um prazer estar aqui colaborando e passando as informações que a gente acha importante para ajudar, né, com certeza, a conscientização do uso correto de medicamento. Com certeza. E, doutora Maria, se você, nesse momento, você tivesse colocando para a gente os elementos chaves do uso racional de medicamentos, você pode falar um pouco a respeito para a gente? Com certeza. É muito importante a gente pensar que o uso racional de medicamento, ele envolve certos elementos que são primordiais. A gente pensa na prescrição correta. Se o médico faz uma anamnese correta, ele vai fazer uma prescrição baseada naquele paciente que ele está verificando, né? Com certeza. Então, é muito importante a prescrição médica estando correta, a gente vai ter um sucesso na nossa farmacoterapia, entendeu? Então, é bastante importante isso. Outra coisa bastante importante é a dose adequada para aquele paciente. Importante. A gente tem que pensar que a gente tem idosos, que a gente tem pessoas de meia idade e que a gente tem bebês, né? Então, é Uhum. muito importante ter essa dose adequada para cada tipo de paciente. Outra Ó, coisa bastante importante também é o tempo de tratamento, tá? A uhum. gente deve levar em consideração que o paciente ele tem que estar consciente de que ele tem que seguir o tempo, a posologia correta para aquele determinado medicamento. Sim. Porque se a gente, como profissional farmacêutico, a gente entende que se o paciente não tomar corretamente o medicamento no tempo adequado, ele pode não sarar de uma doença aguda. Então é bastante importante a gente estar frisando muito isso. Outra coisa muito importante é a guarda desses medicamentos. A gente tem que acondicionar esse medicamento em condições favoráveis para que a gente não tenha perda do princípio ativo. O que Uhum. adianta você estar fazendo um tratamento com um medicamento que você não está acondicionando ele na sua casa em um lugar propício para isso, né? Então é bastante importante a gente pensar nisso. E para finalizar, a gente tem que pensar no descarte, né, Ruth? Então é Sim, muito sim, muito importante importante que mesmo. a gente conscientize as pessoas do descarte adequado desse medicamento. Eu sempre falo para o pessoal que é importante a gente não descartar o medicamento em qualquer local. Sempre a gente tem os descarpax correto nas farmácias, nas drogarias, para que isso faça, né, um descarte correto desse medicamento. Então esses são os elementos chaves, a gente poderia colocar como, né, os Primordiais, passos, as é, etapas, né, que integram, etapa, né, o com uso racional de certeza, com medicamentos, né, doutora. certeza. E isso é tão importante, esse evento ou essa ação é tão importante, porque nós estamos falando de saúde, né. Com certeza. Saúde envolve também o medicamento, porque se existe uma doença, para que ela seja recuperada,
né, nós precisamos dos medicamentos, mas com o uso consciente, como você bem Com colocou. certeza. Então seguir esses passos, essas orientações, e daí a importância, a comemoração em âmbito nacional, É. né, então é algo que já vem há um tempo, né, doutora Maria, você Sim. pode dizer pra gente quando foi que começou todo esse movimento do uso racional de Eu acho medicamentos? super importante a gente frisar isso, que foi alunos de farmácia Olha que se só, conscientizaram da importância há mais de 22 anos atrás, eles se olha. conscientizaram da importância de ter, né, esse momento de falar do uso racional de medicamento, né. A gente tem que frisar bastante isso, porque o uso racional de medicamento, ele elenca vários elementos, como a gente citou. Aham, E também a gente tem que pensar do uso irracional dos medicamentos, sim. né. A gente tem que pensar do uso irracional dos medicamentos nas doenças agudas e nas doenças crônicas também, né. Quantos pacientes que a gente não tem hipertensos e diabéticos que fazem uso muito aleatório dos medicamentos, né, não segue a posologia, não segue a prescrição, e aí tem agravamento dessas doenças, não é, doutora Ruth? Sim, Então é muito sim, importante a gente salientar isso para a população, para toda a comunidade, que se tiver dúvida em relação a algum medicamento, procure o do farmacêutico. O farmacêutico. profissional mais acessível à população é o Exatamente, que farmacêutico, está numa né? linha, né, de primeira, É. né, primeira Está na linha de chamada, linha chama linha né, de com frente. certeza. Isso, Então eu acho que qualquer dúvida que a gente tem, nada mais, né, justo da gente procurar um profissional do profissional habilitado, né, medicamento, né, com exatamente. certeza. Competente, estudamos muito na nossa grade curricular diversas disciplinas que dão todos esses subsídios, né, formando as habilidades, as competências e as atitudes para orientar a comunidade como um todo. Quando você falava de pacientes hipertensos e diabéticos, quantas vezes nós desenvolvemos eventos, inclusive este que estamos nesse período, e nós percebemos assim, o paciente ou a pessoa, o indivíduo, melhor dizendo, ele faz o uso do antihipertensivo, do hipoglicemiante, mas a hora que ele vem fazer o teste conosco, a aferição de pressão ou o teste, né, de glicemia capilar, ele chega com valores alterados. E aí a primeira pergunta que você faz é: "Você tomou seu medicamento hoje?" E ele diz: "Ah, eu acho que eu esqueci, Hum. né, eu tomei, acho que faz uns 2 dias que eu não tomei". Então, Nossa, isso é muito importante, isso é o uso racional. com E o perigo certeza. disso são as intercorrências que podem acontecer nesses 2 dias, nessa semana que o paciente Com esquece, não é isso, doutora certeza. Maria? A gente tem doenças crônicas, né, principalmente a Isso, diabetes, que leva à amputação, né. Quantos exatamente. pacientes a gente não tem no hospital? "Ah, mas o que está acontecendo com esse paciente?" É um paciente diabético crônico mal cuidado, né, Uhum. leva à amputação. "Ai, Perda da amputou", visão, né, doutora perda de Hélia? visão, comprometimento renal, né, Sim. quantos não têm comprometimento renal? Então é muito importante, né. Uhum. É, gente, eu acho que o medicamento está aí para ser usado, né, de acordo com a prescrição médica e a orientação do farmacêutico, né, Com com certeza. Vale aqui a gente destacar que hoje a gente está tentando até desenvolver com os nossos alunos alguns aplicativos, porque nós temos pacientes, por exemplo, idosos que moram sozinhos, né? E Perfeito. então, às vezes eles têm até o cuidador, mas é importante que o próprio cuidador ou o filho à distância tenha esse aplicativo, esse Aplicativo, dispositivo olha que para lembrar, né? Então a gente já vem tentando trabalhar isso para lembrar, olha mãe, olha pai, ou né, tá na o hora próprio do remédio. cuidador está na hora do seu remédio, porque a adesão ao tratamento dentro do uso racional é Importantíssimo, fundamental. impor Então, hoje a gente tem incentivado os nossos acadêmicos a pensarem nessas ferramentas que possam contribuir justamente. A gente já teve um trabalho desenvolvido anteriormente, uma iniciação científica desenvolvida nesse sentido, né? E hoje a gente vem cada vez mais incentivando, né? Porque até nós que não são assim, né? Não tão mais idosos assim, e a gente às vezes acaba com esquecendo, né, doutora Maria? certeza, com E isso faz parte dessa adesão importante ao uso racional, né, dos medicamentos e adesão ao tratamento. Lembrando que o tratamento correto nos traz qualidade de vida também, não é, com doutora Maria? certeza, com certeza. E então são coisas aí que a gente traz, né, sempre alertando a nossa comunidade
né, com relação ao cuidado à saúde, né, e sobretudo com isso também qualidade de vida. Com certeza. E, doutora Maria, você nesse período vem acompanhando as nossas atividades, teve a oportunidade de acompanhar as nossas atividades aqui, que estamos realizando aqui dentro da FIB, né? Nós já fizemos uma palestra com os nossos colaboradores e essa palestra ela foi voltada ao cuidado da saúde mental, né? Então, o uso correto de medicamentos, né? O fazer o tratamento Correto. correto, né? De acordo com a prescrição médica, seguir a posologia. Uma outra coisa importante que a gente sempre destaca, né, o cuidado de, pegar, prescrição de vizinhos, de amigos, né, achando que vai dar certo pra gente, né, doutora Maria? O Com que você nos certeza. diz disso? Ai, a vizinhoterapia, É né, a doutora Ruth? vizinhoterapia. Meu Deus, é um perigo isso, é um perigo. O que é prescrito para mim, Isso. foi feito uma anamnese, uma prescrição correta de acordo comigo, É. e não de acordo com o meu Com o meu vizinho, vizinho. né. Lembrando que cada Então um de nós temos um biotipo, temos, né, várias situações que envolvem outras doenças, outros medicamentos que tomamos. Então lembrar sempre, cada um de nós temos um tratamento individualizado a partir de, como muito bem a doutora Maria colocou, a questão de uma anamnese feita por um profissional perfeito. habilitado para tal, né. Tendo dúvida, você pode sim nos procurar, né, no âmbito da farmácia, toda farmácia tem um farmacêutico com competência para te orientar. Os produtos naturais hoje também, esses dias também, hoje também falamos a respeito dos produtos naturais, né, os fitoterápicos, o cuidado que se tem que tomar, né, "Ah, é natural, não faz mal", não é bem assim, né, doutora Nossa, Maria? com certeza. A gente tem que tomar bastante cuidado, porque um chazinho, ele tem seu princípio ativo, não é, Ruth? E Exatamente. o princípio ativo do chazinho, junta lá com o medicamento que você toma, você pode ter um efeito o quê? Em Em dobro, né. dobro, Então ou um efeito, um inibir o efeito do sim, outro, né. sim, com certeza, ou uma reação adversa, não é? Então a gente Exatamente. tem que tomar bastante cuidado. Eu nunca posso parar de tomar meu medicamento de uso crônico, Exatamente. nunca. Mas eu tenho que ter o cuidado com os fitoterápicos, né. Então às vezes fala assim: "Ah, eu vou parar de tomar meu É medicamento de uso um crônico risco. e vou só tomar fitoterápico", mas com que orientação, né. Então tem que ter bastante cuidado, com certeza. Isso, então, como eu estava falando, dentro da programação, essa palestra que foi feita com os nossos colaboradores, mas também outras atividades, orientação sobre o uso, cuidado quanto ao uso do medicamento, a gente tem conscientizado muito os nossos acadêmicos nesse sentido, né, de tomar cuidado com a automedicação, cuidado com o uso excessivo dos analgésicos, dos anti-inflamatórios, né. Também estamos no período de fazermos algumas atividades relacionadas à aferição da pressão arterial, a glicemia capilar, para conscientização das pessoas, né, e até para prevenção dessas patologias, né, um diagnóstico precoce, se assim for possível. E a doutora Maria teve a oportunidade de estar acompanhando algumas Com dessas certeza. nossas atividades, eu queria que você dissesse a importância disso nesse contexto acadêmico, doutora Maria, né, a sua visão e também já seguindo para o âmbito profissional, né. Eu acho muito importante as atividades. A gente sempre realiza atividade junto, né, com as faculdades integradas de Bauru, Sim. CRF e a FIB. Então a gente busca sempre isso e eu acho muito importante, porque quantos pacientes a gente não descobre hipertenso ou até mesmo um pré-diabético nessas campanhas de saúde que Com são certeza, realizadas, com né. certeza. Então eu acho super importante, Ruth, você está de parabéns, a faculdade está de parabéns, porque é um evento que traz a comunidade para dentro da faculdade Sim, e vocês conseguem dar uma prevenção para ele, um norte, na verdade, né. Ó, você vai procurar um especialista, você vai à unidade de saúde, você precisa fazer uma dosagem mais efetiva dessa dessa glicemia. glicemia, Então, a curva triagem, né. glicêmica, às vezes é É, necessário, né, a doutora Maria? triagem que é feita, eu acho perfeita, Uhum, colabora isso. muito, né. Uhum. Quantos pacientes a gente não descobriu uma pré-diabetes nesses eventos Nesses que a gente eventos. faz, não é verdade? Então eu acho super importante. Vocês estão de parabéns e o conselho
né, tá sempre, participando e a gente quer sempre estar participando e colaborando com os eventos, com certeza. Vocês têm nos apoiado muito nesse sentido, Ah, e aqui mas o nosso agradecimento, leve ao nosso agradecimento à diretoria do CRF com do certeza. estado de São Paulo, que é muito ativa, né, e apoia muito esses tipos de eventos, aqui na FIB sempre nos apoiando e nós só temos a agradecer. Nós estamos também fazendo, né, doutora Maria, que você tem acompanhado, estamos aqui com um descarte, né, um coletor de medicamentos, né, nós temos dentro desse projeto que estamos realizando, dentro da extensão curricular, nós temos uma parceria com a Drogasil, né, e a partir disso ela nos empresta os coletores para que a gente faça uma ação pontual, e aí, conscientizando a nossa comunidade acadêmica e externa também, sobre o descarte correto. O que você nos fala sobre o descarte correto? Aqui em Bauru já tem alguma lei que, tem para dar esse suporte, da gente ter um lugar para descartar o medicamento, doutora Maria? Então, Bauru, ela tem um projeto, né, foi feito um projeto, criou-se uma lei e os medicamentos de uso domiciliar, Uhum. né, a comunidade em geral pode levar até as unidades de saúde. Correto. Agora, as outras empresas, a gente tem que contratar uma empresa para que faça esse tipo de coleta. No âmbito hospitalar, a gente tem a empresa contratada para isso. Mas a prefeitura dá esse suporte para a população, entendeu? Então você pode pegar o seu medicamento vencido e levar numa unidade básica de saúde. Sim. A conscientização das pessoas do descarte correto, né, Uhum. porque não é abrir o frasquinho de medicamento e jogar dentro do vaso sanitário, da pia, Isso né, mesmo. no lixinho. Ah, o lixeiro nem vai abrir o saco de lixo para ver, eu vou descartar o meu medicamento lá. Isso. Gente, isso vai para onde, né? Vai Para os lá, nossos efluentes, rios, né, entendeu? e Então volta para a gente. Então volta né, é um ciclo é aí um que vai ciclo retornar que para a acaba gente mesmo, chegando. trazendo intoxicações importantes para o nosso organismo, Com né, certeza. da sociedade como um todo. Então é bastante importante, a gente leva isso também para a nossa comunidade, né. Descarte correto. Vale destacar que as farmácias, todas as farmácias privadas, né, Também. particulares, elas têm esses coletores, então você pode levar o seu medicamento até lá e fazer o descarte. O que não é recebido por estas farmácias são as agulhas, né, de insulina e os Insulina. pérfuros cortantes, então esses nós recomendamos que você o acondicione numa garrafa PET ali, né, higieniza, acondiciona dentro dela e aí você pode estar levando até uma unidade básica de saúde que recebe esse material para dar o devido encaminhamento de descarte, não correndo o risco aí de você descartar num lixo normal e assim o risco de perfurar o coletor, né, desse lixo. Então é muito importante a gente ter essa conscientização também, né, doutora Com Maria? certeza, com certeza. A gente quer ter saúde, então a gente quer que os, né, os coletores também Isso, tenham isso, né, essa prioridade de cuidar da saúde deles também, né, com exatamente. certeza. E aí a preservação do meio ambiente nesse contexto todo, e Com assim certeza. esse nosso evento, essa nossa extensão curricular, esse evento, ele prima pela saúde, né, o objetivo principal é levar a saúde, né, o cuidar da saúde a toda a comunidade e pensar também nesse descarte, sustentável, de sorte que a gente não tenha contaminação do meio ambiente e assim também da nossa saúde, né, da no do da indivi da saúde dos indivíduos, né. Então acho que é isso, doutora Maria, se você quiser complementar com mais alguma coisa. Ah, só tenho a agradecer, Ruth, muito obrigada Uhum. pela recepção de sempre, calorosa, né. Então agradecer a participação dos seus alunos, que está sempre com a gente nos nossos eventos. E é isso, eu acho que é super importante a gente falar, né, do uso racional de medicamento e frisar o uso irracional, né, que a Exatamente. pessoa tem que ter consciência disso. Então eu só tenho a agradecer, muito obrigada mesmo pelo convite. Nós é que agradecemos, mais uma vez eu peço que você leve, né, esse nosso Com agradecimento e certeza, o respeito, né, que nós temos, a estima que nós temos pela diretoria do Conselho Regional de Farmácia, que vem trabalhando fortemente em prol da nossa profissão, com né. certeza. Então, também aqui nós vamos ir finalizando o nosso programa, deixando esse agradecimento às faculdades integradas de Bauru, que muito nos apoiaram durante todo esse evento,
assim também aos nossos alunos que estão extremamente engajados, trabalhando, animados, né, então tudo isso nos traz um prazer muito grande em mais este evento, em mais esta extensão realizada dentro do nosso curso de farmácia. E assim nós vamos então aqui finalizando este nosso programa Farmácia na Dose Certa e em breve viremos com mais novidades para vocês. Até mais!